Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Como anda o mercado de ovos, aves e suínos? Descubra hoje aqui no Mundo Cooperativo. De um setor que trabalha com afinco e, digamos, pujante como a avicultura, né, e a suinocultura, né, que apesar, né, de ter atravessado um período crítico e ainda está atravessando em função dos custos, mas também consegue atingir recordes, né? E a Roberta Cato está de volta com novidades no mundo da gestão para cooperativas e associações. Empresas familiares compõem 90% das empresas que existem no Brasil. Dentre elas, 30% chega à segunda geração e apenas 5% à terceira. E tem tradição no mundo cooperativo de hoje. Tudo começa na roça. De longe dá pra gente ver uma carretinha e um trator. Mas o corte é mecanizado? Calma. Máquina para cortar a cana? Não tem não. A cachaça é uma importante bebida produzida aqui no Brasil, verdadeiro patrimônio cultural e econômico. Mas você já parou para pensar no processo de fabricação? Algumas podem demorar anos para chegar ao consumidor. Tudo começa na roça. De longe dá pra gente ver uma carretinha e um trator. Mas o corte é mecanizado? Calma. Máquina para cortar a cana? Não tem não. E aqui no canavial o trabalho não para e é tudo manual, ó. Faz o corte da cana, tira algumas palhas e, Daniel, não é qualquer cana que dá pra fazer cachaça não, né? Não, a cana tem que ser específica, é específica para produção de cachaça. Inclusive essa cana a gente andou pesquisando bastante antes de fazer a implantação dela aqui, certo? E é uma cana que ela tem mais potencial de Brix, e o Brix é a quantidade de açúcar, de doce que dá a cana. Da plantação, a cana vai direto para a indústria. A cana chega da roça numa carretinha de trator e já vai ser moída. Nesse momento a cana está sendo moída e aqui embaixo já sai o caldo da cana, que é conhecido também como garapa. Daqui vai para o processo de fermentação. Além disso, nada se perde durante a moagem da cana. Tá vendo só? Esse é o bagaço. Ele vai para a alimentação de bovinos e também é utilizado na caldeira para aquecer os alambiques da indústria. Lembra daquela garapa que sai do engenho? Então, ela vem para esta caixa cheia de peneiras. O bagaço ou fiapos da cana vão ficando para trás, até cair no primeiro tanque. A garapa que chega aqui não tem nenhum tipo de impureza. Esse tanque tem capacidade para 1.200 litros e o processo de fermentação começa agora aqui, ô Marcelo. Pois é, esse aqui, ela tá chegando a garapa aqui, todinha filtrada já, sem nenhum resíduo de palha, bagaço, nem nada, ela limpa. E aí isso aqui a gente vai pegar e padronizar o doce dela, vai diminuir o doce dela, porque ela tá chegando aqui com 22 de Brix, graus, né? Brix de teor de açúcar. E isso aí a gente vai abaixar para 15. Aí a gente vai mandar para os tanques de fermentação. Nesses tanques aí, ele vai ficar aí por volta de mais ou menos 24 horas fermentando, aonde que vai virar o vinho, pronto para ser destilado. Nesses tanques vai acontecer, vamos falar assim, a mágica do processo. A açúcar vai ser transformada em álcool. Mas a cachaça fica branquinha a partir destes equipamentos gigantes. São alambiques de cobre, feitos à mão. E são brasileiros, viu? Parece uma panela de pressão gigante, com uma chaminé. Imagina a temperatura lá dentro. É muito quente para ferver tudo. O caldo fermentado, que virou o vinho, zerou todo o açúcar. Tem só o álcool, a gente joga esse álcool dentro do alambique, dentro dessa panela. Ferve esse caldo. E aí o caldo, no processo de fervura, quando chega a 90 graus, ele começa a evaporar. Aí evapora só o álcool. Aí sai o vapor pela coluna, passa por esse cano e entra aqui, tem uma serpentina, que dá várias voltas aqui dentro
E aí essa dorna aqui recebe água fria para condensar esse vapor do álcool e é onde sai lá a cachaça já pronta. Qual o teor alcoólico que está aqui? Olha, essa aqui agora está com teor alcoólico de mais ou menos 48% teor alcoólico. 48% teor alcoólico? É, que está saindo aí. Depois da destilação, ou seja, de tirar a cachaça pura, o líquido é armazenado. E todo mundo já sabe, a validade é indeterminada. E se for envelhecida em tonéis de carvalho, vindo dos Estados Unidos, fica melhor ainda. Roberta Cato, nossa especialista em gestão de cooperativas, está chegando com dicas importantes de liderança. Chega mais, Roberta! Olá, bem-vinda à coluna Gestão e Liderança. Eu sou a Roberta Cato e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre empresas familiares. Empresas familiares compõem 90% das empresas que existem no Brasil. Dentre elas, 30% chega à segunda geração e apenas 5% à terceira. Mas por que tantas se perdem? Falta de investir num planejamento de sucessão. Ou seja, só 19 desses 90% realmente constroem um plano de sucessão. Construir um plano de sucessão é extremamente importante para que a sua organização se prepare, evite disputas familiares, descapitalização ou entrada de terceiros. Como é que a gente começa então esse processo? Primeiro, identificando dentro da família, né, quem é que realmente tem interesse em assumir essa cadeira. Uma vez identificado, busque no mercado quem pode auxiliar, processo de mentoria ou às vezes uma consultoria especializada em processo de sucessão. Esse olhar de fora pode ampliar a contribuição e a discussão para evitar favoritismos que acontecem dentro de uma empresa, né, quando a empresa é familiar. Essa construção vai fazer com que vocês profissionalizem a passagem, evitando perdas que possam impactar no capital da empresa, no posicionamento dele diante do mercado. Então é isso. Muito obrigada. Te espero na próxima semana para a gente falar um pouco mais sobre empresas familiares. Valeu, Roberta. Até semana que vem. O cultivo de maracujá aumentou no último ano e produtores do sul do país têm aplicado várias técnicas para a melhoria da produtividade. Catarina é destaque nacional na produção de maracujá. O estado produz de 25 a 30 toneladas por hectare, na média, um índice que já é superior ao nacional, que varia entre 16 e 20 toneladas. Mas os bons indicadores não param por aí. Algumas propriedades rurais entre Tubarão e Pedras Grandes, no sul do estado, colhem pelo menos 50 toneladas por hectare, podendo chegar a 90. Solo e clima contribuem naturalmente para esse cenário e algumas pesquisas e práticas potencializam ainda mais essa vocação. Uma delas é o uso do sistema de plantio direto de hortaliças, SPDH, na sigla. A proteção permanente do solo e a redução de agrotóxicos são benefícios do processo. Além disso, o trabalho também reduz a umidade, a salinidade e ajuda a combater pragas e doenças. Então, o SPDH nada mais é do que a gente proporcionar um ambiente que vai favorecer o conforto das plantas. Então, levar a saúde para o solo, mantendo esse solo sempre coberto com adubação verde. Os estudos sobre esse sistema iniciaram lá na década de 1990. Atualmente, em Santa Catarina, são pelo menos 1.200 propriedades que realizam essa prática na produção. Mas a meta é bem maior e atingir todo o território catarinense até 2030. O Alex é produtor de maracujá e engenheiro agrônomo. Ele conta que a paisagem verde era bem diferente por aqui antes da aplicação das hortaliças no solo. A técnica auxilia na alta produtividade, inclusive reduz gastos da produção. E além de toda a questão de preservação do solo, né? Porque como nós moramos em áreas que são de encosta, que a gente tem que fazer o aproveitamento desses terrenos, essa palhada acaba segurando o solo e evitando problemas de erosão. A técnica é tão vantajosa que foi tema de um encontro entre técnicos da Ipagre e produtores. Fortalecer a prática aumenta a qualidade da fruta, que tem alta qualidade na espessura e no sabor. Essa estrutura, esse apoio que está se fazendo, né, juntamente com essas equipes, que melhorar para esse nosso pequeno produtor.
Intervalo, o Mundo Cooperativo volta já. Previsão de crescimento e novos recordes na produção e também na exportação de aves, ovos e suínos. Para poder falar sobre esse momento e sobre esse mercado, eu convidei o Nélio Rende, que é diretor executivo da Associação de Avicultores do Espírito Santo e também da Associação de Suinocultores do Estado. Nélio, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Prazer, Bruno, estar aqui novamente. Notícia boa para um ano de pandemia, não poderia vir notícia melhor do que essa, né? Temos maior produtividade e novos recordes à vista? Pois é, Bruno, essa é a característica, né, de um setor que trabalha com afinco e, digamos, pujante como a avicultura, né, e a suinocultura, né, que apesar, né, de ter atravessado um período crítico e ainda está atravessando em função dos custos, mas também consegue atingir recordes, né? E a propósito, atravessou o período da pandemia, né, sempre na frente, né, de demais setores aí, não deixando de fornecer ovo, frango e suíno para o brasileiro e também para o mercado exterior. Nélio, para quem está em casa ter ideia da importância e da pujança que tem esse mercado, qual que é a participação de ovos, suínos e de frango na nossa economia e também nas nossas exportações? Apesar de nós termos aí uma significância grande em relação à produção nacional, né, no caso da produção de ovos, aí nós temos quase 11%, né, do setor nacional está aqui dentro do Espírito Santo, mas ainda estamos engatinhando, Bruno, em relação à exportação, né? Nós temos aí o frango, né, que quase 10% da produção do estado é exportado para o exterior, né, mas o ovo ainda está naquele período de insights e de tentativas de atingir esse mercado, porque você precisa de uma estrutura que possa atender às exigências desse mercado, né? O suíno, ele fornece a sua produção exclusivamente para o mercado capixaba, né? Não dá conta, digamos assim, de fornecer para fora do estado, inclusive na exportação. Então, hoje nós exportamos carne de frango, né? E isso tem uma tendência a crescer, né? Nós temos uma capacidade hoje ainda da indústria de frango muito grande, né? Que ela pode evoluir, continuar fortalecendo a oferta de carne para o mercado interno, né, para o mercado brasileiro também, como melhorar e incrementar a exportação. E o ovo tem uma tendência a seguir o ritmo a nível nacional. A nível nacional também nós não exportamos muito ovo, né? No ano passado nós exportamos 5, 6% da produção nacional, mas esse número vem mudando, até por uma necessidade do produtor de ovos ter que agregar valor à sua produção e também buscar alternativas de mercado, face também ao crescimento que nós estamos registrando nos últimos anos da produção de ovos. E dados divulgados pelo IBGE apontam que Santa Maria continua como a cidade que mais produz ovos no Brasil, né? Sim, Santa Maria continua no topo aí dos municípios produtores de ovos do país, né? O Espírito Santo também é um importante produtor de ovos, né? Nas contas do IBGE nós estamos com o estado na 5ª colocação, mas nas contas da BPA, da Aves, nós somos o 2º estado maior produtor de ovos, né? E isso traz para a gente uma responsabilidade, Nélio, nesse produto que está indo para o consumidor? Sim, porque a maior parte da produção de ovos, a produção de carne de frango, né, ela vai para fora do estado. E isso está relacionado diretamente à qualidade, à questão de seguir as normas sanitárias, né, que são regidas principalmente pelo Ministério da Agricultura, aqui no estado, pelo Instituto de Defesa Agropecuária, que é o IDAF. Então é uma responsabilidade muito grande você colocar na mesa do consumidor produto que tenha qualidade e confiabilidade, né, principalmente sob o aspecto sanitário. A gente ouviu falar recentemente a questão do ICMS do milho. Isso era um pedido de vocês?
Em relação à importação, sim, né? Nós temos o ICMS do milho, felizmente nós conseguimos a isenção desse... Até o fim do ano, né? Não, no caso do ICMS, né, que é um tributo estadual, nós conseguimos já no ano passado, né, do farelo de soja e do milho para importação. O que nós pedimos recentemente, e felizmente conseguimos, depois de muito trabalho, né, as associações estaduais junto com as instituições nacionais, uma portaria ou uma medida provisória que reduzisse a zero o PIS e COFINS das importações. É o PIS e COFINS, não é o ICMS. Exatamente. E, Nélio, o que isso trará de benefício para o produtor, para o avicultor? Num primeiro momento, acalmar o mercado, porque nós vivíamos e vivemos ainda num mercado que está, Bruno, muito aquecido em relação aos preços dos insumos, né? Um mercado que ele está muito suscetível à especulação, né? E isso nós vínhamos mostrando ao próprio governo federal de que precisaríamos mostrar para o mercado uma alternativa de mercado, no caso a importação, para que esse mercado interno também tivesse uma maior respeitabilidade pelo consumidor. Né? Então, assim, não que o produtor de milho não quisesse comercializar o milho, mas você tem as intermediações que muitas vezes fazem com que o produto em determinadas regiões do país ele acabe sofrendo com as especulações. E nós entendemos que o Espírito Santo era uma dessas regiões. Né? Nós chegamos a ter milho nesse período aí, de início de 2020 até agora, a R$115 a saca, quer dizer, uma alta aí de 120% praticamente. Lembrando que a gente não produz, a gente tem que trazer de fora, né? Exatamente, né? Nós precisamos trazer praticamente todo o volume consumido pelo suinocultor, pelo avicultor do centro-oeste brasileiro, né? E nós conseguindo essa isenção do PIS e COFINS, abre uma alternativa muito grande que é a Argentina, né? A Argentina, logisticamente falando, ela é mais prática do que o próprio centro-oeste, porque ela vai usar a via marítima para trazer o insumo, enquanto que do centro-oeste a alternativa ainda que nós temos é a rodovia, né? Nélio, nós falamos do mercado de ovos, falamos do mercado de frango e agora eu queria saber do mercado de suínos. Como é que está esse mercado e como é que ele está se comportando e as previsões? A suinocultura ela vem no mesmo ritmo, né, de sofrimento, vamos chamar assim, em relação aos custos, né? O produtor ele vem arcando com esse custo e trabalhando ainda no vermelho, né? Mas nós temos uma positividade, quer dizer, o consumo de carne suína também, assim como as proteínas, o ovo, o próprio frango também, ele vem aumentando o consumo, tanto que nós... do ano passado, ou nos últimos 3 anos, nós tivemos um incremento de mais de 20% no consumo, né, brasileiro. Então, isso favorece também. A produção da suinocultura capixaba tem um ritmo com uma característica própria, como eu disse, fornece para o mercado local, mas que vem desempenhando um papel assim consolidado. Hoje a estrutura de produção da indústria, da suinocultura comercial, ela está andando, digamos assim, de forma toda regularizada, sem nenhum problema. Então, basta ter um incremento, no caso do ganho do produtor, da indústria, e ela começar a alavancar, ela começar a crescer. Ô Nélio, essa semana o governo acabou lançando a Semana do Consumo da Carne Suína, né? Por mais um ano. E eu queria saber qual que é a importância de uma campanha como essa para incentivar o consumo de carne suína no país. Qualquer ação que venha mostrar, né, a real potencialidade de uma determinada proteína, né, ela é muito importante, né? Em se tratando da carne suína, né, assim como outras proteínas que sempre foram subjugadas ou que sempre tiveram mitos, né, que ao longo dos últimos anos eles vêm sendo quebrados, eles vêm sendo trabalhados, isso é muito importante para que o consumidor possa ver, acima de tudo, que ele tem um produto de qualidade e com custo acessível, né, em relação a demais proteínas e uma opção muito saudável de consumo. E quais são as perspectivas agora falando para 2022 dessas 3 proteínas? Frango, suíno e ovos, Nélio. Como é que vocês estão vendo 2022? Bom,
existe uma ansiedade muito grande de se sair desse sufoco que o setor, que os segmentos passam em relação aos custos, né? O grande gargalo que nós vemos é exatamente não ter a possibilidade de haver um repasse para o consumidor final. Nós sabemos que o poder de compra do consumidor final ele está aquém dessa possibilidade de elevar para um outro patamar as proteínas. E diga-se de passagem, nós avisamos as nossas autoridades que isso aconteceria. A expectativa é que os custos eles possam ser amenizados. Nós sabemos que nós vamos conviver com custos mais elevados, porque é uma tendência mundial, né? Mas eles precisam estar um pouco amenizados e talvez o Brasil conseguir entrar num ritmo mais engrenado, digamos assim, no pós-pandemia ou na convivência com essa pandemia mais no controle agora, para que possa evoluir mais ainda o consumo, que possa evoluir mais a questão da renda do produtor para ele possa continuar produzindo cada vez mais. Nélio, agradeço demais a sua participação aqui no nosso Mundo Cooperativo, falando um pouquinho sobre mercados, tendências e perspectivas de aves, ovos e suínos. Vocês acabaram de realizar um concurso do ovo aqui no Espírito Santo, elegeram o melhor ovo branco, o melhor ovo vermelho, mas esse é assunto para uma próxima conversa. Combinado? A gente vai tentar trazer a turma aqui e a gente bate um bate-papo aí a 4 cabeças. Combinado. Combinado? Combinado. Combinado, Nélio. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, tá bom? Um abraço. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber o que acontece nos nossos bastidores? Então acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, no @bpfaustino ou nos canais oficiais Record News Espírito Santo e TV Sim. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá. Tchau. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.